Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti, o segundo programa deste ano de 2025. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm estudado junto com a gente o livro Animais, Tudo o que Você Precisa Saber, do nosso querido irmão Marcel Benedetti. Um livro muito interessante, né, de perguntas e respostas. Como eu já falei aqui outras vezes, um livro que infelizmente hoje não é mais editado pela Mundo Maior Editora. Mas a gente vai estudar aqui junto com vocês durante todo esse ano de 2025 as questões desse livro. Um livro muito bacana, de perguntas muito simples, né? Algumas capciosas, né? Como a gente brinca, mas é um livro, né? Muito bacana, muito interessante da gente estudar. Então fica o convite para todos acompanharem junto com a gente durante todo esse ano, né? Hoje é o nosso segundo programa, fica aí o convite para vocês continuarem com a gente durante todo esse ano. Bom, hoje é o nosso programa número 28, é isso? 29. Hoje é o nosso programa número 29. Estamos na questão número 27 do livro do Marcel Benedetti. Então vamos lá. Qual foi a questão aí feita ao nosso querido irmão Marcel? O ornitorrinco põe ovos e amamenta como mamífero. Serão eles representantes de fases intermediárias da evolução dos animais? Olha só que pergunta bacana. Será? Vamos ver o que o Marcel respondeu. Esse é o ornitorrinco, tá? É a foto mais simpática que eu achei na internet para ilustrar aqui. Quando o espírito estagia em alguma etapa da fase animal, para passar para outra mais adiantada, é necessário que encontre um corpo que não seja tão diferente do que possuía na etapa anterior. Pois se a transição for abrupta, ocorrerão traumas e dificuldades de adaptação à sua nova situação. Geralmente, essa transição acontece na espiritualidade, mas o ornitorrinco, como modelo biológico, representa uma oportunidade transitória em que o espírito que tenha acabado de sair de uma fase em que esteve experimentando a vida encarnada como ave, não terá dificuldade de se adaptar a um corpo de mamífero que ainda ponha ovos. Há na região amazônica uma espécie de peixe que possui nadadeiras fortes, suficientes para caminhar longas distâncias no seco, pois além desta habilidade ele também consegue permanecer fora da água por longos períodos. Essas são fases preparatórias para que o espírito deste animal não tenha dificuldades ao entrar em uma fase posterior, na qual reencarne como um animal que caminha em terreno seco. Também na região amazônica, há uma outra espécie de peixe que não apresenta guelras como a maioria, mas sim pulmões, como acontece com os mamíferos. Na África, há um animal que apresenta ao mesmo tempo características físicas de caninos e felinos. Representa também uma fase em que os espíritos fazem a transição de uma espécie para outra. Quando estamos em fase de gestação, nosso embrião faz uma espécie de revisão de todas as fases anteriores em que estivemos na espécie animal. É como se passasse por todas as fases animais durante o tempo de sua formação no útero materno, fazendo uma nova adaptação do nosso espírito para que nos acoplemos ao corpo sem traumas. O embrião apresenta guelras e membrana periocular, como os peixes, membranas interdigitais, como aves aquáticas, cauda, como cães e gatos, por exemplo, e até mesmo as transições entre os sexos, pois até certa fase do desenvolvimento possuímos os dois sexos simultaneamente. Vejam que interessante, né? Às vezes a gente acha que é só mais uma espécie animal, é só mais uma situação, mas não, tem a espiritualidade, né? Os amigos espirituais, eles têm aí um cuidado, né, absurdo em relação ao reencarne de todas as criaturas. Nós humanos também. Então, antes da gente adentrar a uma nova fase, a gente precisa ter um período de adaptação. A gente encontra lá no Livro dos Espíritos, né, que a evolução ela não dá saltos. Nós precisamos ir nos adaptando às novas etapas evolutivas, às novas etapas em que a gente vai adentrar, para que não haja um choque. Eu tenho para mim, pelos estudos que a gente já fez, que a fase anterior à nossa humana
se formos pegar apenas as fases animais, muito provavelmente seja de um macaco, por exemplo. Até porque o macaco ele já tem algumas peculiaridades muito próximas a nós, ele já tem situações muito parecidas fisicamente com o ser humano. Então existe aí traços, né, até físicos, né, muito próximos, né, entre o humano e o macaco. Então talvez a nossa última etapa evolutiva, antes de adentrarmos a fase humana propriamente dita, talvez seja um macaco. Mas antes disso, quantas e quantas outras etapas nós já não passamos? Também a gente encontra no Livro dos Espíritos que a evolução se dá do átomo ao arcanjo, passando por todas as etapas. Todas as etapas. Ah, mas há quantas encarnações foi isso? Não importa, mas nós já passamos por outras etapas evolutivas, né? Tem até aquela espiral muito bacana, né? E que mostra, né? Desde que quando a gente começou lá simples e ignorante como um átomo, passando pelos três reinos, né? Reino vegetal, reino mineral, reino animal, até adentrarmos agora a fase humana, lembrando que não existe um quarto reino. Existe uma subclassificação do reino animal, que seria o reino nominal. Né? Mas no próprio Livro dos Espíritos nós temos lá 3 reinos. Então nós pertencemos ao reino animal, na fase de humanidade. Mas para que isso pudesse acontecer, quantas e quantas encarnações nós já passamos. Então, essa questão veio bem a calhar no sentido de entendermos o processo evolutivo pelo qual nós passamos. Hoje estamos na fase animal, na fase humana, no reino animal. Já passamos por outras e outras tantas etapas e tivemos períodos de adaptação. Isso que é o mais importante, isso que é o mais bacana da gente entender. E o Marcel trouxe aqui, até mesmo enquanto estamos ali no ventre materno, né, ainda em fase de desenvolvimento, nós passamos, né, ainda que rapidamente, né, relembramos ali rapidamente algumas das etapas que nós já tivemos. Então isso é muito interessante da gente perceber que nós humanos também já tivemos outras fases, assim como os animais também têm esses períodos de adaptação. Pegando um exemplo bem material, né, a gente está aqui no mundo material. Quando a gente vai mudar de uma série para outra na escola, existe um período de adaptação. Existe um período para a gente ir entendendo, para a gente ir aprendendo aos poucos. Né? Eu não posso simplesmente estar lá na primeira série do primário e ir direto para uma faculdade. Eu preciso de todo um conhecimento. Eu preciso passar por várias fases, várias etapas, até atingir um mínimo de madureza suficiente para adentrar a uma faculdade. E assim no nosso mundo material / espiritual. Estamos passando por muitas e muitas etapas evolutivas para que a gente possa sempre ter um passo a mais, né? Uma fase a mais, uma evolução a mais nas nossas vidas. Para encerrarmos aqui o nosso estudo de hoje, um trecho aqui do livro A Gênese de Kardec. Está lá no capítulo 10, item 25. Compreende-se, então, a possibilidade de que os animais de organização complexa não sejam mais do que uma transformação. E nós estamos em constante transformação. Inclusive na fase humana, né? Cada dia que passa a gente é um pouquinho melhor, né? E assim tem que ser. Né? Cada dia a gente é um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. E espiritualmente falando é a mesma coisa. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso programa. Semana que vem estaremos de volta, né, estudando um pouquinho mais sobre essas questões aí tão importantes do livro do Marcel. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.